Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Minha saudação em nome do nosso presidente a você, querido irmão e irmã, que prestigia e participa todos os encontros que nós temos online da nossa Escola Bíblica Dominical aqui pelo canal AD Prudente Oficial. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente, cujo pastor é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. E eu quero em seu nome registrar, como já fiz, os sinceros cumprimentos a todos vocês. Nós queremos nessa altura convidá-la a estudarmos a lição de número 2 do segundo trimestre de 2025. Você já percebeu que nós estamos estudando sobre o verbo que se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de número 2, a propósito, fala sobre o novo nascimento. O texto áureo está em João, capítulo 3, e o verso 3, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática, por sua vez, alega: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe, irmãos, se pauta em João, capítulo de número 3, os versículos 1 ao de número 9 e também o verso de número 16. Mas para introduzir e apontar o primeiro diálogo de hoje a respeito de Jesus e Nicodemos, eu convido para esse ambiente pastor Fernando Rodrigues. Nós daremos sequência no tópico 1, onde que tem o título Jesus e Nicodemos. Este tópico, ele traz o objetivo de relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos. É interessante pensar que neste tópico há um despertamento do interesse de Nicodemos por Jesus. Então, esse membro tão ilustre do Sinédrio judaico vai ter com Jesus à noite para indagá-lo sobre algumas situações. Isso está colocado ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, onde que há essa interpelação de Nicodemos a Jesus. O versículo 2 destaca que Nicodemos percebeu algo que chamava muita atenção em Jesus, dada pelo Pai junto ao Espírito Santo. Então, desta forma, lá o versículo 2 diz: e este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer a esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É interessante perceber aqui que Nicodemos tinha plena consciência que Jesus era vindo de Deus e tinha um poder sobrenatural. Daí em diante, essa inquietação o leva a interpelar Jesus. Todavia, algo que é bem conhecido é o momento que ele faz isso, que é de madrugada, que é à noite. A não ser visto aí pelo povo ou pelos seus entes ali do Sinédrio. É interessante pensar que esse diálogo entre Nicodemos e Jesus traz um conceito bem patente desta lição, que é a regeneração. Esse termo condiz com aquilo que Jesus diz de nascer novamente, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que possa ver o reino de Deus. Isso deixa Nicodemos perplexo, porque para ele que estava, digamos, tido ao rito, aquilo que era doutrinário, para ele isso era inconcebível. E nessa questão, irmãos, é interessante quando nós analisamos a lição da Escola Bíblica Dominical, que as palavras água e espírito, elas remetem nesse diálogo à mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de remissão, uma mensagem onde que aquele que
aceita Jesus deve se arrepender dos seus pecados e se tornar uma nova criatura, ou seja, viver de novo, mas não do jeito que era antes, mas sim de um jeito transformado, conforme está posto ali em João, capítulo 3, versículo 31, e também Mateus 3, 10 e 12. Veja que a conversa entre Jesus e Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Olha só, ele foi instigado a procurar. Todavia, Nicodemos ainda estava amarrado aos ritos judaicos e às concepções pré-estabelecidas sobre Jesus. Então, trazemos a referência aqui que é importante, além de conhecer, ter intimidade com este Deus, porque o Espírito dele vai dar a verdadeira sabedoria a nós. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecer considerações a respeito do tópico de número 2, onde o assunto fala sobre o novo nascimento, a obra de regeneração. Propósito, regeneração é a palavra-chave que permeia todas as nossas abordagens ao longo do tópico e também da lição, de maneira geral, de número 2. O novo nascimento. Em que consiste a expressão regeneração? É sobre isso que o pastor Elienay dialoga num primeiro momento. A palavra tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente no campo da soteriologia, uma doutrina específica da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. Dos textos joaninos mais claros nesse sentido é o do capítulo 3, propósito já apresentado há pouco pelo pastor Fernando, quando então um dos principais entre os judeus procura pelo Cristo à noite, a fim de que não seja percebido, visto que Cristo e as correntes religiosas da época não andavam em comum acordo. Havia uma colisão de pensamentos, uma colisão ideológica, uma cosmovisão distinta. E agora, quando Nicodemos se percebe em diálogo com Cristo, Jesus tematiza esse diálogo a respeito da regeneração. Necessário, Nicodemos, lhe é nascer de novo. Para Nicodemos, um sujeito esclarecido, o novo nascimento é algo numa dimensão tão distante que ele supõe, no primeiro momento, que ele deva introduzir novamente no útero de sua mãe e nascer. Eu devo voltar ao ventre? Como é isso? Como se dá esse processo? E aí, o Senhor é evidentemente muito claro. Não, Nicodemos, não é sobre esse tipo de nascimento. É um nascimento que envolve água, envolve espírito, não é? Esse processo declarado na nomenclatura, na etimologia, como voltar a ser gerado novamente, é necessariamente o sujeito que só possui uma natureza carnal, portanto corrompida, caída em pecado, passa a receber uma nova natureza, de maneira que agora purificada e espiritualmente restaurada. O verso 3 do capítulo 3 de João, por exemplo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a declaração inicial. Segundo momento, o autor fala sobre a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança abrupta, radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. De maneira que a ideia da regeneração, ela não pode ser completa sem a involução do arrependimento. Ou seja, se não houver arrependimento, tecnicamente não houve regeneração, porque arrepender-se é mudar de conceito, de posição, de pensamento,
de compreensão, não é? Então, quando se estabelece o processo regenerativo, automaticamente subentende-se que houvera arrependimento. E tecnicamente, irmãos, arrependimento é uma mudança de sentido, de maneira que o sujeito tem um giro de 180 graus. Se ele ia na direção norte, a partir do processo de regeneração, a sua vida toma o rumo sul. Se ele ia na direção leste, agora a sua vida, a partir do processo de arrependimento, ela toma o sentido oeste, o sentido oposto. É andar na contramão, como sugere Paulo na altura do verso 2, capítulo 12 da sua carta aos Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, isto é, a forma do mundo não é forma para você enquanto cristão, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas são declarações declaradas, perdoe a redundância, no item 2 do tópico de número 2 da aula de hoje. Mas o item 3 fala sobre a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Isso envolve a todos, a mim que vos falo e a você que me ouve. Nós todos, indistintamente, independentemente de quem sejamos, do que façamos, somos pecadores. A cruz de Cristo nos nivela, de maneira que essa consciência, ela precisa ser, digamos, que um primeiro passo. Se conscientizar de quem sou é um passo muito importante para conseguir entender os desígnios e os propósitos de Deus. Em uma de suas cartas, diz o pastor Elienay, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo, indistintamente, como disse há pouco, passar pela experiência da regeneração. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, sua segunda carta, ele diz: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e absolutamente tudo se fez novo. Existem outras declarações, como a paráfrase construída pelo pastor Elienay sobre a obra confirmada pelo Cristo em sua morte sacrificial, como relatada no verso 8 do capítulo 2, daquilo que escreve Paulo, o apóstolo, aos Filipenses. Tenha em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma humana, e mesmo em forma humana humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Tudo isso, esse processo sacrificial confirma o processo da regeneração, assim como aquilo dito por Pedro, na altura do verso 18 do capítulo 3 da sua primeira carta. Ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Eu preciso ser regenerado, transformado. Eu preciso ser tocado, mudado, moldado. E eu confesso aos meus irmãos que essa moldagem, que essa mudança, para mim, muito claramente, ela é contínua, ela é progressiva. Não há um dia sequer em que Deus não necessite alterar alguma coisa em mim, porque eu sou imperfeito e reconheço as minhas imperfeições, sou falho e reconheço a minha falibilidade, sou pecador e reconheço os meus pecados. Portanto, eu digo, Deus transforma, molda, opera, regenera, a fim de que eu consiga servi-lo com mais integridade e com mais intensidade. Bom, irmãos, retornamos agora ao terceiro tópico. Este tem o título Os Meios da Obra Regeneradora.
E o objetivo deste tópico é elencar justamente estes meios desta obra tão graciosa pelo Espírito Santo, pelo sacrifício da cruz do Calvário que Jesus veio nos trazer. Então, o primeiro tópico, ele traz a operação do Espírito Santo. Desta forma, ele fala que nascer da água se refere de uma forma metafórica à ação purificadora do Espírito. A regeneração aqui que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. O interessante é pensarmos que nesta conjectura, onde que somente o Espírito Santo pode realizar, aqueles que têm questões preconcebidas, igual Nicodemos tinha muito forte arraigados em costumes e usos, dificulta isso, porque o Espírito, ele milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Então é importantíssimo que nesta conversa, neste estudo que nós estamos fazendo, que devemos ser maleáveis, flexíveis à ação do Santo Espírito de Deus, pois ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai nos levar à condução da obediência a Jesus. Nesse sentido, nascer da água simboliza uma obra purificadora. Essa obra é referida àqueles que são nascidos do Espírito, conforme está lá em João capítulo 3, versículo 5 e 8. Também neste mesmo tópico, o item 2 vai trazer que o segundo potencial regenerador é a palavra de Deus. E diz que a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, como que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus é aquela que é capaz de gerar um novo nascimento. Ela é a semente que é colocada nos nossos corações. E os nossos corações pode ser uma terra boa para que ela cresça, produza e dê muito fruto. A palavra de Deus é tão poderosa, meus queridos, que a Bíblia fala que ela é mais eficaz, é mais viva do que espada, uma espada de 2 gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os intentos, pois ela alcança o lugar mais profundo do pecador, que a mensagem que qualquer outra mensagem humana não poderia alcançar. Tem poder nela para reviver aquele que estava morto em delitos. Ela é a semente que o Espírito se serve para gerar uma nova criatura, conforme está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E por fim, algo muito importante é a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus nos ensina que é da intenção divina que todos os seres humanos alcance salvação e todos cheguem ao conhecimento da verdade, conforme está lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Deus quer que todos se salvem, todos cheguem ao conhecimento da salvação. Jesus Cristo veio para essa intenção. Logo, então, segundo essa vontade, essa presciência de Deus, que todas as pessoas têm a liberdade de fazer escolha, decidindo se busca ou não o perdão divino e, por consequência, aí diretamente à vida eterna. Veja que, meus queridos, que a ação do Espírito, a palavra de Deus e a vontade soberana
divinas são aqueles instrumentos através dos quais Deus atua na regeneração do pecador. É importante que esses 3 argumentos incidam em cheio ao nosso coração, que sejamos sensíveis à ação do Espírito, que leiamos e nos deleitamos nessa palavra e que aceitamos e sejamos obedientes à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e nos leva para o céu. Agradeço a participação dos irmãos, em nome de Jesus. Bem, queridos, para então concluir a aula de hoje, pastor Elienay diz: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Olha o que ele diz: assim que o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Quem opera não somos nós. Não é por força, não é por violência, é pelo agir pleno e absoluto, cirúrgico do Espírito Santo. Quando o sujeito resolve colocar a sua mão para alterar, a chance de dar errado é alta, porque nós somos muito falíveis. Mas quando o Espírito Santo interna, integraliza, quando o Espírito Santo incorpora nas entranhas do sujeito e extrai do seu coração as mazelas existentes e que essas mazelas internas também alteram aquelas externas, a mudança vai acontecendo porque realmente, evidentemente, quem age, quem transforma, quem molda, quem muda é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo faz uso de um expediente muito importante na altura do capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, o Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De maneira que, se eu olhar esse texto do prisma evangelístico, alguém planta, outro rega, mas quem faz a coisa germinar, frutificar, é o Deus poderoso da obra. De maneira que Paulo, na altura dos versos 8, 9 do capítulo 3 dessa primeira carta aos Coríntios, ele diz: de maneira que nem eu que planto ou aquele que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Portanto, queridos, permitamos que o Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Santo Espírito, haja, transforme, mude, alterne as nossas compreensões para a glorificação do nome de Jesus. Eu estou feliz em poder ter a sua companhia, mas espero que, querendo Deus, possamos nos encontrar no próximo programa.